O que eu vou fazer aqui é tentar iniciar a nossa conversa da tarde para que nós possamos, então, debater a respeito das nossas dúvidas, mais do que aprender qualquer coisa específica. O que é que justifica essa lei? De onde vem essa lei? Que necessidade ela vem atender? Esta é uma pergunta difícil de responder se nós não pensarmos um pouco na origem. Essa lei foi aprovada muito rapidamente o ano passado, na tentativa de criar uma agenda positiva política que pudesse ser mostrada ao país como uma ação do governo federal contra um problema que está sempre na crista da onda, que é o da corrupção. Então, esta foi apresentada como a lei que faltava para realmente punir a corrupção. Isso surgiu no press release, que a imprensa, inclusive, reproduziu. E o que é que faltava, segundo o noticiário? Faltava uma lei que permitisse, afinal, punir as empresas, porque até então as empresas não podiam ser punidas. Bom, eu fiquei surpresíssimo quando eu li isso no jornal, porque eu até então supunha que as empresas podiam sim ser punidas, e aí fiquei sabendo que não podiam. Evidentemente, isso era o press release, não tinha nada a ver com o conteúdo da lei exatamente. Aí, indo pesquisar as origens do projeto de lei, o sentido e tal, é que nós podemos, então, explicar um pouco do que levou essa lei e um pouco do seu conteúdo. O projeto de lei foi elaborado na Controladoria Geral da União, a CGU, e claramente, a meu ver, é uma lei para fortalecer a CGU. Era um projeto de lei para gerar uma lei que fortalecesse a CGU. Então, a CGU entendeu que era importante que um órgão administrativo federal, estava pensando sobretudo na situação dele, órgão federal, um órgão administrativo federal tivesse um poder paralelo de aplicar sanções, paralelo em relação à própria administração pública, quer dizer, paralelo em relação aos vários órgãos e entidades da administração pública que já administram contratos públicos ou regulam privados e que já têm a possibilidade de aplicar sanções, né? Mas a CGU, creio eu, entendia como necessário ter um sistema paralelo, um sistema que desse força a ela, a CGU, como um órgão relativamente autônomo dentro da administração federal e que pudesse, inclusive, cobrir as falhas e omissões dos órgãos variados da administração e das entidades. Coisa que muitas vezes ocorre, não só as omissões propositais ou as falhas propositais, mas as dificuldades de ação. Há muitos órgãos e entidades mal aparelhados, não é? Para enfrentar problemas complexos de irregularidades, né? Há uma dificuldade para muitos órgãos porque estão envolvidos com a administração daquelas situações, então é difícil ao mesmo tempo você ser administrador e ser corregedor, né? Mas, fora isso, há um problema de aparelhamento. Então, a CGU entende o seu papel nessa matéria de aplicar sanções contra atos graves de irregularidades como uma espécie de papel suplementar que possa ir atrás dos verdadeiros problemas. E a CGU claramente entende que ela precisava ter um poder tão forte quanto aquele que o Ministério Público tem e que foi instrumentalizado por meio da criação, primeiro, da ação civil pública e depois da lei da improbidade, que viabilizou as ações de improbidade. Então, o Ministério Público, usando a lei da ação civil pública ou a lei da improbidade, passou a ter um papel muito ativo na discussão da regularidade das políticas públicas, da regularidade dos contratos, do comportamento de empresas reguladas, de empresas contratadas, e essas leis deram as bases processuais, quer dizer, criaram ações processuais ou facilitaram ações processuais, estou me referindo à lei da ação civil pública, à lei da improbidade, e deram também as bases substantivas. Por exemplo, no caso da lei da ação civil pública, mencionou quais seriam os valores a serem defendidos por essa ação, e disso, a partir daí, o Ministério Público
passou a propor ações para defender aqueles valores, mesmo quando eles não estivessem previstos em regras legais. Então, até para criar novas políticas, criar novas regras por meio de decisão judicial, a Lei da Ação Civil Pública serviu com base em dispositivos que não são muitos, que têm normas substantivas, mas que se mostraram nesses anos suficientes para criar quase que um direito pela via judicial. Foi muito importante a ação civil pública, por exemplo, em matéria ambiental, né? Continua sendo muito importante em matéria ambiental. Foi talvez um pouco menos importante em matéria de direito do consumidor, mas também importante, inclusive na criação de novas regras, por via de interpretação, construção judicial. E assim também com a lei da improbidade. A lei da improbidade tem regras processuais e regras sobre as sanções que serão aplicadas pelo juiz, as medidas cautelares, antecipatórias que o juiz pode adotar na punição ou na prevenção dos problemas de improbidade, mas essa lei tem também uma parte substantiva, quer dizer, ela prevê o que são os atos de improbidade. E com esses instrumentos, o Ministério Público, então, conseguiu mover muitas ações, e fazer um grande movimento. Avaliar se esse movimento é bom, é ruim, isso é um outro tema. Estamos apenas verificando como serviu como um instrumento de um órgão que buscava fortalecer-se, viabilizar a sua ação. A meu ver, claramente, a Controladoria Geral da União, que tem crescido muitíssimo nesses anos, desde a sua criação, ela entendeu que precisava adotar uma estratégia semelhante e produziu, então, um projeto de lei que o Congresso Nacional mudou na tramitação, mas cuja estrutura é mais ou menos aquela que foi proposta lá no projeto de lei da CGU. A estrutura. A lógica. Então, é importante nós mencionarmos qual é a lógica. A lógica foi de criar uma lei paralela, que não se comunica com as outras. Isto é, se procurou fazer, e isto ficou bastante explícito no texto final da lei, uma lei que previsse infrações, suas correspondentes sanções e competências para apurar as infrações e aplicar sanções. Infrações essas cujo conteúdo não seria definido por outras leis ou pela relação com outras leis, as infrações estariam previstas aqui nesta própria lei. As sanções estariam previstas nesta lei e não se comunicariam com sanções de outras leis. E as competências seriam as previstas nesta lei, não se comunicariam com as competências previstas em outras leis. Mas o que significa isso de as infrações e as competências não se comunicarem com as de outras leis? Significa que ele existe em paralelo e se soma aos outros sistemas que definem infrações, dão competências para aplicação de sanções. Então, pelo sistema da lei, seria possível que um mesmo fato fosse punido, será possível, seja punido criminalmente, as pessoas físicas envolvidas serão punidas por processo penal, ser punida administrativamente pelos canais que já existem, por exemplo, se é um problema envolvendo acerto ilícito em licitação ou na execução contratual, as leis são várias hoje, as leis sobre contratações públicas e licitação já prevêem infrações graves e prevê sanções, inclusive sanções que estão cada vez mais na moda, que são sanções de alijar a empresa do mercado em que ela atua, de inviabilidade de contratar com a administração, ou suspensão do direito de contratar com a administração, quer dizer, essas competências para aplicar estas sanções graves já existem, já são manejadas pelos órgãos que fiscalizam, executam os contratos ou que realizam as licitações, mas esta lei seria uma lei paralela, é uma outra lei que se soma, e, portanto, seria uma outra infração e uma outra sanção que se poderia somar. E esta seria uma lei, o modelo é esse, o texto da lei diz isso, né? É uma lei que também não se confunde com a lei da improbidade. De maneira que alguém, além de sofrer uma sanção penal, além de sofrer uma sanção do órgão setorial decorrente
de um processo aplicado nos termos da lei de licitação, pode sofrer uma sanção aplicada por um processo nos termos desta nova lei e pode ainda ser alvo de uma ação de improbidade. E nessa ação de improbidade sofrerá as sanções da lei da improbidade. E pela forma como esta lei ficou desenhada, também há a possibilidade de propositura de ação judicial, que não é a ação judicial da lei da improbidade, ação judicial com base nesta lei, ainda que já tenha havido ou esteja havendo apuração na esfera administrativa para aplicação desta lei. Bem, isso é um problema. Isso é um problema. Mas o projeto é esse, e não é um projeto que seja diferente daquilo que nós assistimos até aqui. A verdade é que esse tem sido o caminho da legislação brasileira. A legislação brasileira, ela tem procurado criar novos canais para pegar situações inadequadas e puni-las. Novos canais. E os movimentos de criação da legislação estão ligados à atuação de órgãos que procuram se afirmar o seu poder para fiscalizar e para punir. Então, tem a lei do Ministério Público, tem a lei da CGU, tem a lei do Tribunal de Contas. Cada um vai procurando se afirmar e vai tentando reforçar as suas competências por meio de leis. E tem também as leis que procuram dar competências para os órgãos finalísticos, que precisam administrar os contratos ou têm que administrar os regulados e prevê, então, sanções sobre eles. Então, a verdade é que a legislação brasileira não tem procurado articular competências umas com as outras, harmonizar competências. O que ela tem procurado fazer é criar leis paralelas, canais paralelos. E esse desejo de que sejam paralelos também está ligado ao seguinte: na medida em que se cria uma lei nova, que é uma proposta de um órgão que quer usar isso para a sua atuação de correição, de punição, essa lei normalmente procura dar fundamentos substantivos, quer dizer, normas com fundamentos substantivos, os mais amplos que se conseguir com o texto da lei, para que ninguém escape da punição por conta dos termos da lei. Então, as leis têm sido feitas, nesse movimento que eu estou descrevendo aqui, que é um movimento de muitos anos, para tentar fazer tipificações muito abertas de atos infracionais, muito abertas, o mais aberto possível. Quanto mais aberto, melhor. E isso, inclusive, na área penal. Por exemplo, os crimes financeiros na área penal têm tipificações incrivelmente abertas, e depois a jurisprudência, nos casos concretos, vai tentando construir os critérios. Essa tem sido a técnica, um pouco decorrente da crítica ao modelo do Código Penal tradicional, que tinha uma visão mais limitadora, digamos, mais definidora, mais tipificadora, quer dizer, procurava tipificar bem, com muitos traços definidores as infrações. Isso, a partir de um certo momento, foi sendo visto como negativo, porque muitas absolvições acabavam acontecendo porque aquela situação não se encaixava exatamente no tipo. Então, e alguém entende que devia se encaixar, devia ter um tipo mais amplo. Então, para superar isso, visto como um problema por esses órgãos, Ministério Público, mesmo Poder Judiciário, Polícia, já para falar também da questão penal, controladorias, órgãos finalísticos da administração, se foi alargando os tipos. Isso nas agências reguladoras, por exemplo, é muito forte. As agências reguladoras têm, em geral, leis que prevêem as sanções, mas não prevêem as infrações. As infrações ficam para ser tipificados por meio de regulamento, e isso se fez justamente porque se tinha medo que a tipificação legal fosse uma tipificação muito tímida, que se desatualizasse, etc. Então, por meio de regulamento, se poderia ir fazendo tipificações que poderiam mudar muito rapidamente e ser adaptadas. Essa foi a aposta inicial.
Curiosamente, as agências reguladoras, ao invés de fazer tipificações bem encerradas, com muitos traços definidores, acreditando que as eventuais imperfeições poderiam ser corrigidas depois com mudanças do regulamento, que é muito mais fácil fazer no âmbito administrativo do que mudar a lei, né? As agências reguladoras, elas criaram, em geral, tipos muito abertos. Ou elas usam uma técnica de fazer um regulamento com tipos fechados e depois colocar uma cláusula outros. Tudo mais que viole os direitos do consumidor e as normas de regulação, então é uma cláusula de abertura. Isso tem sido, não estou dizendo isso para criticar, eu considero criticável, mas não estou dizendo para criticar, é um fenômeno. Assim tem sido a legislação nas várias áreas e isso tem gerado, então, leis que procuram, como eu vinha dizendo, quando elas surgem, superar com cláusulas bem abertas os problemas que são gerados por outras leis que deixam escapar coisas que não querem deixar escapar. Pois bem, acontece que isso não tem dado muito certo. E aqui é porque eu acho, uma das razões pelas quais eu acho esse movimento negativo. É uma saída aparentemente fácil que depois de uns anos não dá certo. E a lei da improbidade eu acho que é o exemplo maior. A lei da improbidade foi feita com a maior das aberturas possíveis para punir tudo aquilo que não se conseguia definir no primeiro momento como negativo. E qual foi a saída para isso? Se criar 3 tipos de atos de improbidade. Existe a improbidade por lesão ao erário, a improbidade por enriquecimento ilícito, mas que tinham sempre o problema de ser provado. Como é que você vai precisar provar a lesão ao erário? Nem sempre se consegue provar. E o enriquecimento ilícito nem sempre se consegue provar. Então, como é que nós fazemos para pegar situações que deveriam ser apanhadas? Então, criou-se um terceiro tipo, que é a improbidade por violação aos princípios da administração. Como um dos princípios da administração é a legalidade, toda vez que se viola alguma regra, violou a legalidade, violou um princípio e o ato seria de improbidade e daria ensejo à punição. Essa foi a lógica. E aí, isso junto com a afirmação de que essa punição pela improbidade independeria da prova de dolo, de ilicitude, de dolo, isso então facilitaria muito as punições. Essa foi a grande aposta. E o Ministério Público sempre defendeu que essa responsabilidade era objetiva, independia de prova de culpa, etc. e tal. Nós temos ainda assistido esse fenômeno, todo mundo conhece a discussão a respeito disso na jurisprudência, muito, muito intensa, mas creio que nós vamos caminhando para assentar uma jurisprudência que exige a prova de ilicitude, de dolo, para que uma irregularidade administrativa possa ser punida por meio de uma sanção da improbidade. Por quê? Por quê? Porque irregularidades na esfera administrativa podem ocorrer por muitas circunstâncias. Trata-se de um setor hiperregulado, né? O princípio da legalidade vigora na administração. Hiperregulado, há muitas regras cuja interpretação é problemática, cuja aplicação aos casos concretos pode gerar polêmica, e o órgão de controle pode entender que foi mal aplicado. Isso não quer dizer que se trate de uma situação de crise de moralidade, necessariamente. Pode ser um problema típico de gestão, não é? Bem, então, por conta disso, a jurisprudência vai se encaminhando numa linha diferente daquela que se esperava no início, que seria permitir uma abertura muito grande na aplicação da lei da improbidade. Bem, isso, creio eu, gerou um desejo da CGU, ao fazer esta lei, de se separar do que venha a acontecer com a lei da improbidade. Então, propôs uma lei separada que não tem nada a ver com a lei da improbidade. Uma nova lei que, ainda que a lei da improbidade acabe frustrando os desejos daqueles que entendem que se deve punir como ato de improbidade a mera violação a regras legais, né? Ainda que isso venha a acontecer lá com a lei da improbidade, isso não diminuiria a possibilidade de punição administrativa. Então, isto explica que esta lei não tenha feito aquilo que seria o natural, que seriam modificações pontuais na lei da improbidade, porque a lei da improbidade já foi feita para ser uma lei
aplicada por meio de processo judicial e por meio de processo administrativo. As duas coisas. O que talvez faltava para aplicar na esfera administrativa fosse alguns acréscimos. Mas, claramente se quis fugir da história que vem a acontecer com a lei da improbidade, então, daí uma lei separada. E também o projeto original da CGU era fortalecer a si mesmo e, portanto, prever competências para ela própria CGU. Bem, essa é a história, creio eu, que a tramitação do projeto nos conta, o texto do projeto nos conta e a sucessão de leis nos conta. Então, nós temos hoje mais uma lei que vem somar mais um sistema paralelo a vários sistemas paralelos. Só para recordar quais que eu mencionei aqui, são todos ou quase todos paralelos. Legislação penal, que hoje é aplicável a situações envolvendo a administração pública, em muitas situações, em muitos campos, inclusive muitos campos ligados a contratações públicas, que é uma preocupação dessa lei. Ação penal e direito penal, legislação penal. Além disso, nós temos a lei da improbidade. Além disso, nós temos as leis de contratação administrativa, que dão as sanções, multa, proibição de contratar, a sanção de proibição de contratar por um tempo maior ou menor, etc., com a administração pública. Nós temos as leis dos tribunais de contas, que dão aos tribunais de contas possibilidade de aplicar sanções, inclusive a de suspender a empresa durante um período do mercado. E nós temos agora esta lei. Leis que se pretendem aplicáveis com uma certa autonomia ou com uma grande autonomia, uma em relação à outra. Bom, quais são os problemas, as questões polêmicas que essa lei, então, nos propõe? Eu diria que a primeira questão polêmica é saber quais são as infrações, que tipo de infrações esta lei procura apanhar, né? Isso foi tratado no artigo 5º da lei, e certamente haverá uma grande polêmica na interpretação do artigo 5º e no seu casamento com os primeiros artigos da lei. Grande polêmica por quê? Porque se nós examinarmos os vários incisos do artigo 5º, nós claramente vemos descritos aqui, em quase todos eles, comportamentos que são tipificados, inclusive, criminalmente, e que são comportamentos que envolvem fraude. Claramente fraude. A expressão, inclusive, está em alguns dos dispositivos. Vou pegar o primeiro. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a terceira pessoa a ele relacionado. Então, não há a menor dúvida que está se tratando de um comportamento claramente ilícito. Existe um elemento subjetivo inevitável neste tipo, não é? Então, este e outros tipos serão entendidos como um número clausus por um grupo de intérpretes, dirão, olha, esta lei pune as situações que estão aqui listadas nos vários incisos, e estes incisos descrevem situações que envolvem um elemento subjetivo. É preciso provar a subjetividade. Não é algo que envolva uma punição por um mero fato constatado, que possa ser constatado, independentemente de estar associado a isso um comportamento ilícito, subjetivamente ilícito. Esse é um tipo de interpretação que será defendida pelos advogados defensores dos acusados, com certeza, claro. Essa é uma linha de defesa. Que tem em seu favor, como eu já disse, os elementos textuais da maior parte dos incisos e o que diz o finalzinho do caput, que constituem atos lesivos à administração pública, assim assado, assim definidos. E aí vem uma lista. Daí a interpretação de que ali é uma lista taxativa, números clausus, não é exemplificativa. Isso é uma interpretação. A esta interpretação se oporá uma outra interpretação. Uma interpretação mais focada no caput, que diz:
constituem atos lesivos à administração pública os que atentem contra o patrimônio público nacional. Nós sabemos que a expressão patrimônio público nacional vem sendo usada já desde antes da Constituição de 88, inclusive, para alargar situações que seriam passíveis de correção judicial, punição. Isso é um movimento, inclusive, que precede a Constituição. Mas depois da Constituição, isso passou a ser definido como algo cada vez mais amplo. O patrimônio perdeu aquele sentido material e passou a ser um patrimônio imaterial, inclusive em muitas das interpretações que procuravam, então, usar normas que falavam de patrimônio para fazer punições, independentemente de comprovação de uma lesão financeira, patrimonial no sentido estrito, né? Então, essa é uma expressão que tem já uma larga utilização como um elemento de argumento em favor daqueles que querem ampliar punições. E, em seguida, atos lesivos à administração pública que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos do Brasil. Bom, contra princípios da administração, voltamos à lei da improbidade, que tinha a ideia de princípios da administração. E há toda uma construção de interpretação sobre isso, muito feita lá em função da lei da improbidade, né? E que parece que seduz muitas pessoas, que nós precisamos punir gravemente quem viola os princípios da administração. E como a retórica dos princípios ela adquiriu muito prestígio no Brasil, por muitas razões, que não, enfim, não seria difícil detalhar agora. Mas como essa retórica penetrou nos órgãos de controle muito intensamente, quer dizer, os acordos do Supremo Tribunal Federal para aplicar as regras mais detalhadas do mundo, que tipificam muito bem uma infração que está em causa, as decisões do Supremo Tribunal Federal nunca esquecem de dizer que tem que punir aquilo, não exatamente porque está previsto lá como uma infração, mas porque viola a moralidade, porque viola, não sei o que. Quer dizer, os princípios estão sendo sempre muito associados na argumentação à leitura das regras. Então, há uma certa possibilidade de as coisas se dissociarem. E há, inclusive, uma tendência muito forte, uma construção até bastante forte que costuma desprezar as regras, dizendo que o que importa são os princípios. As regras não valem mais do que os princípios, o que importa são os princípios. Então, se uma regra ela é limitada demais, por exemplo, as regras dos incisos aqui, ela tem que ser interpretada em função do caput, em função do princípio. Então, o que eu tenho que olhar é se algo viola a moralidade, e não se trata exatamente da utilização de uma interposta pessoa para ocultar ou dissimular seus reais interesses. Quer dizer, pouco importa a regra, o que importa é o princípio. Não estou defendendo nenhuma outra interpretação, estou apenas descrevendo quais têm sido os movimentos interpretativos que esta lei certamente traz de volta. Então, como sentem, claramente são dois movimentos interpretativos opostos, radicalmente opostos, não tem nada a ver com o outro. Eles estão em choque. Certamente será um movimento de órgãos de controle que pretendam usar esta lei para punir. E soma-se a isso, quer dizer, a esse argumento mais ligado à ideia de que princípios é que importam, não tantas regras, de que é possível punir autonomamente a violação dos princípios, etc., a retórica da lei, que logo no artigo 1º diz que ela dispõe sobre a responsabilização objetiva das pessoas jurídicas. E aí vem o problema de saber, responsabilidade objetiva quer dizer o quê aqui? A expressão responsabilidade objetiva, eu costumo brincar com os meus colegas professores de direito administrativo, se eu virasse ditador do Brasil, eu baixaria uma... Não pode ser Constituição, porque alguém pode julgar inconstitucional a Constituição. Um ato institucional, é meio chato falar isso, porque... Cuidado, né? Mas eu baixaria uma proibição radical a utilização da expressão responsabilidade objetiva, porque é a causa das maiores confusões na jurisprudência, na doutrina e no debate das ações. Porque, afinal de contas, as pessoas, num certo momento, não sabem mais o que estão tratando. Porque a expressão responsabilidade objetiva, ela quer dizer coisas muito diferentes em contextos diferentes. Por exemplo, responsabilidade objetiva
é muito usada no âmbito da responsabilização civil da administração pública para dizer a administração pública paga, ainda que esteja atuando de maneira lícita para executar uma lei, e ela paga porque se trata de uma situação expropriatória. Alguém sofreu um dano especial que era inevitável para atender uma necessidade coletiva. É o raciocínio da desapropriação. Então, responsabilidade objetiva, no âmbito da discussão da responsabilidade civil da administração pública, é muito usado para afirmar que se paga indenização pelo mecanismo expropriatório, ainda que não se trate de uma situação de desapossamento de bens, porque alguém foi especialmente agravado para que se atendesse uma necessidade pública. Né? Essa é uma das modalidades de responsabilização dita objetiva da administração pública, muito forte nos livros, aliás, é a mais destacada nos livros de direito administrativo, é a que mais se destaca, é a que mais os autores falam. Por quê? Porque é uma coisa peculiar da administração pública. A administração pública aplica a lei com todos os cuidados e todos os rigores, cumpre fielmente o que tem de cumprir, provoca benefícios a 99% das pessoas envolvidas, mas tem 1% que é atingido, especialmente a administração tem que pagar. É uma situação de responsabilização que se costuma dizer se a administração é responsável porque a responsabilidade dela é objetiva. A expressão tem sido usada para designar essa situação, muito essa situação. Pois bem, mas a expressão responsabilidade objetiva designa outras coisas também, responsabilidade pelo risco, responsabilidade de uma pessoa jurídica pelos atos dos seus agentes formais ou informais, ainda que a pessoa jurídica não tenha ela própria sido negligente de modo nenhuma na seleção daquele agente, ela tenha, enfim, se comportado da maneira mais correta, atendendo a todas as regras de compliance, para usar a expressão aqui que designa a nossa próxima sessão, todas as regras, não obstante, um agente dela usou enfim, cometeu um ilícito, no interesse da empresa vai punir. O que ela está se responsabilizando por um ato de alguém que é seu agente, pelo fato de ser seu agente. Isso é responsabilidade objetiva. Mas, veja, estamos falando de situações completamente diferentes. Essa situação nada tem a ver com aquela responsabilidade objetiva, quer dizer, a mesma expressão, designando situações muito diferentes, em que a responsabilidade existe. Bem, não vou ficar dando aula de responsabilidade aqui, mas qual é o problema? A meu ver, pessoal, agora vou dar uma interpretação aqui. A meu ver, pessoal, quando se está usando a expressão responsabilidade objetiva aqui, nesse início da lei, é para deixar claro que a empresa responde pelos atos de seus agentes, ainda que ela, a empresa, tenha tomado todos os cuidados, seja uma empresa altamente sofisticada quanto aos cuidados de moralidade, de compliance, ainda que não se possa atribuir aos seus dirigentes nenhuma falha em relação ao controle desse agente, mas se o agente, representando formal ou informalmente a empresa, ou no interesse da empresa, cometer um desses ilícitos do artigo 5º, a empresa vai responder por ele. E é isto. Essa é a minha interpretação, que eu diria é uma interpretação que será confrontada pelos que pretendam alargar a aplicação da lei, dizendo não é isto. É que a punição das empresas e depende da demonstração de que há qualquer irregularidade envolvida, qualquer ilegalidade. Isto juntando-se com a ideia de que se violou qualquer regra legal, violação do princípio da legalidade, se cometeu um ato lesivo, é algo que retoma todo o debate da lei da improbidade desde o seu início. Porque esse foi o caminho que o Ministério Público, interpretativo que o Ministério Público usou lá na lei da improbidade. Eu creio que vai voltar aqui. Há duas linhas interpretativas que vão se chocar. E que durante muitos anos, eu creio, podem ficar tendo embates se não houver modificações legislativas muito próximas, né? Esse, eu creio, é o tema talvez mais polêmico de toda a lei. O embate entre duas linhas de interpretação.
Há muitas outras coisas na lei, uma delas vai ser objeto da sessão seguinte, que é da possibilidade de se fazer acordos de leniência. Eu não quero entrar nesse tema, mas também não quero deixar de dizer a minha aposta nesse acordo de leniência. É nenhuma, porque, a meu ver, tem uma falha na construção legislativa muito clara, que é a seguinte: fazer acordo de leniência exige que se reconheça a irregularidade. E, ao se fazer o acordo de leniência, aquele que fizer o acordo não se livra da sanção em nenhuma das outras esferas paralelas. Então, alguém que confessa para se livrar ou diminuir aqui as penas previstas nesta lei, uma irregularidade que é, ao mesmo tempo, crime, irregularidade pela Lei 8666, sujeita às sanções do Tribunal de Contas, a lei da improbidade, deve ser louco, né? Deve ser louco. Não tem a menor possibilidade, a meu ver, de dar certo. Lá no âmbito da lei da concorrência, cuja aplicação da nova lei, né, ainda é muito recente e tal, mas que tem caminhado, o acordo, depois de cumprido, extingue a punibilidade, quer dizer, não incide mais a sanção penal. Então, isso protege daquilo que é o maior risco, que é a sanção penal. Há um outro risco lá no âmbito da punição da concorrência, que é o da ação civil pública para a indenização dos consumidores ou do mercado lesado. Mas a verdade é que esse é um risco hoje relativamente baixo se nós considerarmos a experiência. Então, as empresas medem, algumas vezes não fazem acordo por conta desse risco. Mas é um risco muito menor do que terá qualquer grande empresa que seja que receba a proposta de fazer um acordo aqui nos termos dessa lei para colaborar com as investigações. Temos um caso rodando agora em que seria possível fazer. O estímulo é nenhum. A meu ver, é um defeito legislativo grave que precisaria ser corrigido. E que é difícil corrigir justamente porque, a meu ver, eu estou terminando, porque, a meu ver, a lei ela foi baseada num modelo, que é o de leis paralelas e independentes, que é um modelo ruim, a meu ver, pessoal. É uma aposta num caminho curto, mas que não funciona. É um caminho ruim. E não há como um acordo de leniência funcionar se essas leis forem todas paralelas, os sistemas forem todos paralelos. E uma das coisas que a lei prevê, que é a criação de um cadastro nacional de empresas punidas, inclusive punidas na forma da Lei 8666, é algo que pode ser até entendido como positivo, mas que a mera previsão disso na lei faz uma evolução muito tímida. É apenas criar um cadastro, porque não tocou no que é o maior problema. Como se articulam as competências punitivas num sistema federativo como o nosso, envolvendo tribunais de contas, enfim, é tudo muito complexo. A nossa legislação nunca tratou disso. Nunca tratou disso. O nosso grande desafio, ao meu ver, para conseguir avançar com um sistema punitivo de alta qualidade, é conseguir articular as legislações. E as legislações não têm sido feitas de modo articulado. Nós temos uma legislação eleitoral que anda em paralelo, tomando alguma carona na lei da improbidade hoje. Nós temos a legislação de licitação, que se conecta em parte uma com a outra. Nós temos as leis regulatórias, nós temos as leis penais, algumas das quais se conectam um pouco. Nós temos a lei da improbidade. Quer dizer, nós temos muitas leis criando caminhos paralelos, e o grande problema hoje é articular essas leis e melhorar a qualidade. E nós não estamos melhorando a qualidade geral do sistema. Está sempre se apostando na criação de um sistema paralelo que dê mais força a um órgão em que se passa a acreditar. No momento está se acreditando na CGU, eu acho que com justiça. A CGU é um órgão que pode contribuir muito. Isso talvez fortaleça, de fato, a CGU, como a lei da informação fortaleceu. Está tendo algum efeito positivo esse fortalecimento da CGU, né? Então, fortalecer a CGU é algo que pode ter um efeito positivo, mas não tem efeitos globais. E eu creio que é esse o nosso desafio. E esse modelo aqui de leis paralelas gera uma quantidade de ruído impressionante. E quando há muito ruído, há muita fuga. Há muita fuga. Muita fuga. E nós não conseguimos, creio eu, por esse sistema de leis paralelas, evitar a fuga. Nós aumentamos, a meu ver, a fuga. Mais trabalho de advogado, é verdade, o que pode ser bom também, de um lado, né? Mas estamos na casa dos advogados, enfim.
mas eu creio que também muita coisa confusa, muita frustração social, e acho que um pouco de ineficiência, insegurança, ineficiência dos órgãos de controle, o que é ruim, porque às vezes são órgãos bem capacitados, que se frustram, né, que têm feito trabalho com muita seriedade e que acabam frustrados. Então, eu acho que esse é um caminho que não está bem. E que eu acho que o grande desafio é nós encontrarmos maneira de articular. As leis brasileiras têm surgido muito por tentativa e erro, né? E provavelmente essa lei começará a mudar muito rápido. E eu diria, é preciso que nós façamos mudanças para articular melhor as leis, sob pena de nós gerarmos muita insegurança, muito ruído e muita frustração. Vamos, então, explicar um pouco do que levou essa lei e um pouco do seu conteúdo. O projeto de lei foi elaborado na Controladoria Geral da União, a CGU, e claramente, a meu ver, é uma lei para fortalecer a CGU. Era um projeto de lei para gerar uma lei que fortalecesse a CGU. Então, a CGU entendeu que era importante que um órgão administrativo federal, estava pensando sobretudo na situação dele, órgão federal, um órgão administrativo federal tivesse um poder paralelo de aplicar sanções, paralelo em relação à própria administração pública, quer dizer, paralelo em relação aos vários órgãos e entidades da administração pública que já administram contratos públicos ou regulam privados e que já têm a possibilidade de aplicar sanções, né? Mas a CGU, creio eu, entendia como necessário ter um sistema paralelo, um sistema que desse força a ela, a CGU, como um órgão relativamente autônomo dentro da administração federal e que pudesse, inclusive, cobrir as falhas e omissões dos órgãos variados da administração e das entidades. Coisa que muitas vezes ocorre, não só as omissões propositais ou as falhas propositais, mas as dificuldades de ação. Há muitos órgãos e entidades mal aparelhados, não é? Para enfrentar problemas complexos. E os valores a serem defendidos por essa ação, e disso, a partir daí, o Ministério Público passou a propor ações para defender aqueles valores, mesmo quando eles não estivessem previstos em regras legais. Então, até para criar novas políticas, criar novas regras por meio de decisão judicial, a Lei da Ação Civil Pública serviu com base em dispositivos que não são muitos, que têm normas substantivas, mas que se mostraram nesses anos suficientes para criar quase que um direito pela via judicial. Foi muito importante a ação civil pública, por exemplo, em matéria ambiental, né? Continua sendo muito importante em matéria ambiental. Foi talvez um pouco menos importante em matéria de direito do consumidor, mas também importante, inclusive na criação de novas regras, por via de interpretação, construção judicial. E assim também com a lei da improbidade. A lei da improbidade tem regras processuais e regras sobre as sanções que serão aplicadas pelo juiz, as medidas cautelares, antecipatórias que o juiz pode adotar na punição ou na prevenção dos problemas de improbidade, mas essa lei tem também uma parte substantiva, quer dizer, ela prevê o que são os atos de improbidade. E com esses instrumentos, o Ministério Público, então, conseguiu mover muitas ações, e fazer um grande movimento. Avaliar se esse movimento é bom, é ruim, isso é um outro tema. Estamos apenas verificando como serviu como um instrumento de um órgão que buscava. O que eu vou fazer aqui é tentar iniciar a nossa conversa da tarde para que nós possamos, então, debater a respeito das nossas dúvidas, mais do que aprender qualquer coisa específica. O que é que justifica essa lei? De onde vem essa lei? Que necessidade ela vem atender? Esta é uma pergunta difícil de responder se nós não pensarmos um pouco na origem. Essa lei foi aprovada muito rapidamente o ano passado, na tentativa de criar uma agenda positiva política que pudesse ser mostrada ao país como uma ação do governo federal
contra um problema que está sempre na crista da onda, que é o da corrupção. Então, esta foi apresentada como a lei que faltava para realmente punir a corrupção. Isso surgiu no press release, que a imprensa, inclusive, reproduziu. E o que é que faltava, segundo o noticiário? Faltava uma lei que permitisse, afinal, punir as empresas, porque até então as empresas não podiam ser punidas. Bom, eu fiquei surpresíssimo quando eu li isso no jornal, porque eu até então supunha que as empresas podiam sim ser punidas, e aí fiquei sabendo que não podiam. Evidentemente, isso era o press release, não tinha nada a ver com o conteúdo da lei exatamente, né? Aí, indo pesquisar as origens do projeto de lei, o sentido e tal, é que nós podemos de irregularidades, né? Há uma dificuldade para muitos órgãos porque estão envolvidos com a administração daquelas situações, então é difícil ao mesmo tempo você ser administrador e ser corregedor, né? Mas, afora isso, há um problema de aparelhamento. Então, a CGU entende o seu papel nessa matéria de aplicar sanções contra atos graves de irregularidades como uma espécie de papel suplementar, que possa ir atrás dos verdadeiros problemas. E a CGU claramente entende que ela precisava ter um poder tão forte quanto aquele que o Ministério Público tem e que foi instrumentalizado por meio da criação, primeiro, da ação civil pública e depois da lei da improbidade, que viabilizou as ações de improbidade. Então, o Ministério Público, usando a lei da ação civil pública ou a lei da improbidade, passou a ter um papel muito ativo na discussão da regularidade das políticas públicas, da regularidade dos contratos, do comportamento de empresas reguladas, de empresas contratadas, e essas leis deram as bases processuais, quer dizer, criaram ações processuais ou facilitaram ações processuais, estou me referindo à lei da ação civil pública, à lei da improbidade, e deram também as bases substantivas. Por exemplo, no caso da lei da ação civil pública, mencionou quais seriam fortalecer-se, viabilizar a sua ação. A meu ver, claramente, a Controladoria Geral da União, que tem crescido muitíssimo nesses anos, desde a sua criação, ela entendeu que precisava adotar uma estratégia semelhante e produziu, então, um projeto de lei que o Congresso Nacional mudou na tramitação, mas cuja estrutura é mais ou menos aquela que foi proposta lá no projeto de lei da CGU. A estrutura. A lógica. Então, é importante nós mencionarmos qual é a lógica. A lógica foi de criar uma lei paralela, que não se comunica com as outras. Isto é, se procurou fazer, e isto ficou bastante explícito no texto final da lei, uma lei que previsse infrações, suas correspondentes sanções e competências para apurar as infrações e aplicar sanções. Infrações essas cujo conteúdo não seria definido por outras leis ou pela relação com outras leis, as infrações estariam previstas aqui nesta própria lei. As sanções estariam previstas nesta lei e não se comunicariam com sanções de outras leis. E as competências seriam as previstas nesta lei, não se comunicariam com as competências previstas em outras leis. Mas o que significa isso de as infrações e as competências não se comunicarem com as de outras leis?